E nos Estados Unidos, o secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, anunciou hoje uma nova política de restrição de vistos para impedir a entrada de autoridades estrangeiros que censuram cidadãos americanos. Apesar de não informar quem são os alvos da medida, nem como se dará a restrição de visto e de entrada, Rubio justificou a decisão argumentando que estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o país. Abre aspas. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo que aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Fecha aspas. Vale lembrar que na semana passada, Marco Rubio disse ao Congresso americano que há uma grande chance de o governo dos Estados Unidos sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. No caso de Moraes, o magistrado está na mira do governo americano por meio da lei Magnitsky, que visa punir pessoas que praticam graves violações de direitos humanos. Pouco depois do anúncio das medidas, Jason Miller, conselheiro do presidente americano Donald Trump, mencionou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo numa publicação no X a respeito do assunto. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda de volta hoje no telão conosco. Temperatura subindo, Ana. Clima esquentou aí mais um degrau aí de escalada nessa tensão entre Brasil e Estados Unidos. Agora Marco Rubio trazendo essa informação, né? Restrições aí à entrada de vistos de autoridades brasileiras. Eu queria depois que a gente trouxesse mais uma vez o que Jason Miller publicou na Rede X, porque ele marcou o ministro Alexandre de Moraes agora há pouco, né, Ana? Tá aí, ó, para quem nos acompanha. Compartilhe isso, que é a publicação do secretário Marco Rubio. Compartilhe isso com alguém que lhe venha à mente imediatamente ao ler isto. Ok, vou começar. Olá, @Alexandre, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ana, clima tá quente. Boa noite. Temperatura esquentou, realmente, Paula. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, e exatamente o Jason Miller, eu conversei com ele hoje, depois que eu vi esse tweet e sabendo das notícias, vendo as postagens do secretário de Estado Marco Rubio, eu mandei uma mensagem para ele, perguntei, inclusive, se ele poderia entrar ao vivo com a gente, já que ele entra bastante ao vivo em todas as TVs, inclusive nos Estados Unidos. Já entrou nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, quando estávamos lá. Ele participa de uma maneira muito informal, é muito solicitado e é muito solícito. E ele disse que, infelizmente, ele estava no avião, voltando da Hungria para os Estados Unidos, mas que ele entraria com prazer e exclusividade aqui no Sem Filtro na sexta-feira, ou na segunda-feira. Então, ficou a promessa do Jason Miller, assessor direto do Donald Trump, de entrar para discutirmos todas essas sanções, porque uma coisa que muita gente, eu vi que as pessoas estão falando nas redes sociais mas poxa, só isso, só vai cancelar o visto. Paula, é preciso que nós sempre falamos aqui, os americanos, eles respeitam muitíssimo a Constituição e eles dão passos corretos, certeiros, constitucionais, depois de passar pela avaliação de todo o aparato jurídico, nesse caso do Departamento de Tesouro, do Departamento de Estado. Isso que o Marco Rubio fez hoje, e a lista ainda não foi publicada, é o primeiro passo para chegarmos às sanções para a aplicação da Lei Magnitsky. Nos Estados Unidos, pessoal, não tem isso de canetadas voadoras de ofício que chegam ali achando que tem mais poder do que a Constituição. Não existe isso. Então, esse é um bom passo. Inclusive, o site do Departamento de Estado em português, o USA em português, fez questão de traduzir todos os tweets do Marco Rubio e colocar em português. E o primeiro deles é: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão.
hoje anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade, quiçá governo americano está protegido ali na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, exatamente isso, que o governo não pode fazer leis para restringir a liberdade de expressão. Inclusive, os americanos brincam que a segunda emenda à Constituição, que é o direito de ter uma arma, é exatamente para proteger a primeira emenda à Constituição, que é sobre liberdade de expressão, de adoração, liberdade religiosa, liberdade de peticionar o governo, liberdade de se manifestar, fazer manifestações também. Então, Paula, é o primeiro passo. O Financial Times deu também, eu não sei, não quero adiantar aqui a nossa pauta, eu não vi, desculpa, mas o Financial Times também mostrou que há já um desespero, há um certo desespero nos bastidores, né? As últimas tentativas de lobby para que essas sanções não sejam aplicadas. Mas esse trem, Paula, como a gente fala lá em Minas, esse trem já partiu da estação e não volta.